Senhoras e senhores, terça-feira chegando e com ela o Ibagenscast e com ela tretinha envolvendo o Angra, que é para isso que vocês pagam a internet. Quem fala aqui é o Manuel, quem fala aqui ao meu lado é o senhor Caio Maranhão Maia. E aí, Caio, como é que tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai tecer nossos 2 centavos a respeito de uma opinião que o Regis deu. Seria o Angra uma boy band no início? E agora, antes disso, né, os reclames do Manu. Bom, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like, é muito importante deixar o like para que o nosso canal seja recomendado. Nos siga nas redes sociais, quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. Lembrando, sexta-feira tem entrevista com o Alírio Neto, 5 da tarde, então não percam. Beleza? A gente tem um vídeo aqui, bem nos primórdios do canal, que o tema acho que é esse. Seria o Angra uma boy band do metal? E aí, curiosamente, o Regis Tadeu, ele traz esse assunto à tona novamente. Vai lá, Caio. Então, vou pegar aqui o que o Regis deu, né, falou. Ele falou aqui, abre aspas, o Angra, se a gente partir do princípio de que uma boy band é escolhida a dedo, o Angra era uma boy band, pois o Angra foi escolhido para ser uma banda para capitalizar o sucesso que André Matos teve no Japão com o Viper, pois o Tetra Fate vendeu mais no Japão que o Brasil. Aí chegaram para o André e disseram, essa banda não dá, vamos montar uma banda em torno de você. Claro que os caras do Angra jamais vão admitir isso. E depois de uma pequena pausa ele diz, abre aspas, o Angra foi formado com escolhas estéticas para combinar com o André Matos. Depois ele dá mais um exemplo aqui, envolvendo o Marco Antunes, nessa questão. Ele fala assim, abre aspas, e na hora de gravar o disco, o batera, que era um garoto loiro, que eles foram gravar na Alemanha, o técnico Charlie Barefund chegou e disse, olha, pode trocar esse baterista. Tanto que o Angels Cry foi gravado com um batera alemão, o menino foi mandado embora e chamado Ricardo Confessori, pois ele era um tremendo baterista e era boa pinta. Então, daí ele faz o desfecho aqui da opinião dele, abre aspas, todos os caras do Angra, para os padrões do metal na época, eram boas pintas, não tinha mocorongo ali. Então, sim, o Angra foi uma boy band. Os caras foram escolhidos a dedos, não é uma banda que se formou naturalmente. Eu acho que é uma declaração mais polêmica do que bem fundamentada. Porque ele fala, essa banda aí não dá. Ele se referia ao Viper? Então, eu acho que, por exemplo, nas bandas nos embriões do Angra, entendeu? Que vai entrando um, sai no outro, entendeu? Eu não acho que ele fala do Viper, porque o Viper seria ótimo para o André continuar com o Viper, porque o Viper já estava consolidado no Japão, então você teria um prosseguimento de um trabalho. Agora, com relação à questão de troca de baterista, que um é mais bonito que o outro, acho que não. Acho que a banda não sentiu confiança no Marco para continuar, o que eu acho injusto, porque a exigência que o Charlie pegou, principalmente no lance de bateria, para ficar parecido com o Halloween, foi enorme, foi brutal, tanto que depois, quando o Confessório foi gravar o Holy Land, ele também sofreu o mesmo tipo de pressão do Charlie, então não foi somente uh, no, não foi somente o Marco que passou por isso. E eu acho o seguinte, cara, se era de fato uma boy band, por que esperar a banda ir pra Alemanha gravar para trocar o baterista? Por que eles não vetaram o Marco já de cara com o Toninho Pirani? Pois é, né? A questão também, que se for ver o Marco nas fotos da época, o cara não tinha, em termos baterísticos, de técnica, todo mundo disse que ele era um ótimo baterista e ele também tinha boa pinta. Não era um cara que não tinha pinta de metaleiro, entendeu? Eu acho que sim. A banda, como eu costumo dizer, o Angra, ele é o encontro de dois projetos, né? Um da Rock Brigade e da JVC, com o André Matos, e um do Rafael Bittencourt, que queria fazer a banda dele. Aí, primeiro com o André Bastos e com o Marco Antunes, chama o Luiz Mariucci. Depois disso, o André vê essa galera que tá com a banda
praticamente formada, e ele se junta, acho que isso antes do Luiz, né? O Luiz ele se junta depois do André. Sim. Mas enfim, é o encontro de dois projetos. Não é como se um empresário fosse pensando um por um para fazer uma banda. Parte do projeto você pode ver como um negócio mais direcionado, assim, de gravadora, até para aproveitar o sucesso do André Matos, eu concordo com isso, mas eu não diria que o Angra é uma boy band do metal, não, até porque eu acho que a essência da banda tá na parte do projeto que o Rafael começou com o André Bastos. Rafael, Sim. André, Marco Antunes, aí se juntando o André e o Luiz Mariucci. Sim, sim. Eu acho que eles não pensaram em ser uma boy band, entendeu? Porém, quando saiu o disco do Angels Cry, eu lembro, é uma das memórias de infância que minhas primas, tudo 12, 13 anos, né, pediram o disco do Angra e ganharam o disco do Angra, porque tinha, assim, caras bonitos na foto, entendeu? Mas, então, o Angra pode ter sido vendido como uma boy band no início, mas ela não surgiu para ser uma boy band, Mas, entendeu? cara, o problema é que o detalhe, e um detalhe que o Regis ele não se atenta, é que a boy band é um negócio no qual o direcionamento artístico depende totalmente da estrutura, da gravadora. E os caras do Angra já eram mega talentosos e já tinham feito uma demo muito boa, a Reaching Horizons. Assim, claro que deve ter rolado um direcionamento sonoro, mas o embrião de tudo já tinha sido feito pelos caras. Então, eu acho injusto chamar os caras de boy band, porque uma boy band é muito mais controlada do que o Angra era, em questão. Sim. Tem essa questão também desse direcionamento artístico. Até mesmo o Rafael falou que, na visão dele, ele queria alguma coisa mais próxima do Chris Wright do que, por exemplo, do Halloween, do que acabou se tornando o primeiro disco. Então, teve esse direcionamento, sim, principalmente na produção do disco. Quando o Charlie meteu a mão para trabalhar o material, teve esse direcionamento. Não sei se foi devido à pressão de gravadora ou se própria pressão do Charlie em fazer um produto melhor sonoricamente, esteticamente, mas teve essa pressão, sim. Mas aí que tá, cara. Você pega o disco, sei lá, dos Backstreet Boys. Qualquer disco. Não, Quanto, as músicas são compostas por era isso que eu ia produtores. perguntar. Quanto das músicas são compostas pelos membros da boy band? Saca? O grande negócio de uma boy band é vender pelo apelo estético. Exclusivamente pelo apelo estético. E eu acho que o Angra não era isso, cara. Eles eram puta músicos e grandes compositores já. Eles não vendiam só pra estética. Acredito sim que talvez tenha rolado um lance mais estético. Eram caras mais boa pinta, bonitões e tudo mais, que talvez ajudasse a vender. Mas a gente tá falando de 1991, saca? Não era, a foto dos caras não circulava assim com tanta facilidade. A música ser boa contava muito mais. E a música boa era uma música escrita por eles. Então acho que nisso aí é meio injusto chamar o Angra de boy band, porque é uma puta banda de músicos que obviamente teve todo o suporte de uma gravadora e toda uma estrutura por trás para levar ao estrelato na época. Sim, outra questão você não pode tirar a banda de mérito que a banda também foi boy band. Por exemplo, os Beatles foram uma banda boy band. Os Stones no início foram uma banda boy band. Então, duas das maiores bandas da história no início foram bandas boy band, entendeu? Que tinha todo um conceito estético dos Beatles com terno, gravata, tocando instrumentos Gretsch, sabe? Então tinha toda uma estética. Depois eles foram se soltando dessas amarras. Os Stones, a mesma coisa, eles iam tocar de terninho, gravata, e depois também foram soltando dessas amarras. Mas isso eu não vejo como um demérito, não. Se a música é boa, para mim não faz diferença. E para você, senhoras e senhores, a Angra é uma boy band? Foi formada como uma boy band? Deixa aí seus 2 centavos e expliquem seus porquês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, que é muito importante, e nos seguirem nas redes sociais. E quem quiser e puder contribuir com o nosso trabalho via Pix. Beleza? Logo menos tem resenha do disco da banda Cripta. E sexta-feira tem entrevista com o Alírio Neto. Tranquilo? Aguardem os próximos vídeos e falou!